Fazia tanto tempo que eu não sentia assim a testa escorrer suor. E tá nublado. Imagina um dia de sol. Está começando mais uma aventura. Hoje a nossa aventura começa aqui em Saquarema com bastante nevoeiro. Não dá para enxergar nada aqui pela frente hoje. Vamos sair aqui de Saquarema e estamos em direção a Paraty. A nossa intenção é fazer a travessia da Juatinga em Paraty, que tem muitas comunidades caiçaras lá. E a travessia da Juatinga é palco do único fiord tropical do mundo e o único fiord brasileiro também. Na verdade, ele é considerado fiord pela sua formação, porém é só uma consideração. É porque tem 8 quilômetros de braço de mar que encontra montanha, né? A montanha, exatamente. E tem um pico maravilhoso lá que dá para ver toda a região do fiord, que é o Pico do Pão de Açúcar. A nossa intenção é fazer toda a travessia, porém, como dá para ver, está muito complicado o tempo. Será que a gente vai conseguir? Olha o tamanho do mar. Como é que tá as ondas? Meus amigos, está complicado, olha isso. As ondas são gigantes, é previsão de 3 metros de altura. Hoje, né? As ondas aqui hoje no Rio de Janeiro. Exatamente. E a aventura era para ter começado ontem, porém estava chovendo muito. Não estava tanto nevoeiro, mas estava chovendo muito. Muitos pontos de alagamento aqui perto de Saquarema. Então a gente ficou com medo de ter pontos de alagamento tanto na Rio Santos, né, que é a BR-101, não é isso? Eu acho que sim, é 101. É, 101. E tanto quanto também na Avenida Brasil. Então, a gente abortou a missão de começar essa aventura ontem e nós estamos começando hoje. E aí, bora com a gente para mais uma aventura incrível. Agora nós estamos passando aqui em Jaconé. Como dá para ver, tá muito nevoeiro. Eu espero que a câmera esteja capturando o que a gente consegue também ver. Agora até aqui não tá tanto... a visibilidade deve estar o quê? De uns 50 metros, mas estava pior, um pouquinho mais cedo. E para quem não conhece Jaconé, Jaconé é uma localidade que pertence a 2 municípios aqui na região dos lagos. Uma parte fica em Saquarema e a outra parte pertence ao município de Maricá. Estamos passando por enquanto aqui na área de Saquarema e já vamos atravessar a fronteira, assim, digamos assim, entre aspas, a divisa de Saquarema com o município de Maricá. É uma área aqui de uma praia quase selvagem, que quase não tem ninguém na praia. Apesar de ter casas aqui em frente à praia, é muito pouca gente que fica nessas praias aqui, porque principalmente que o mar é muito revolto, o mar aqui é forte. E para você entrar no mar, você tem que estar preparado. Exatamente. E essa região aqui também, ela é uma região de férias, né? Então, muita gente vem para cá para passar férias e não para... As pessoas não vivem aqui. Tem comunidades aqui, né, que vivem, mas muita gente tem casa aqui para passar férias. Casa de veraneio, vem Exato. Final de semana. Já passei muito carnaval aqui, que meus pais sempre tiveram casa aqui. Saía do trabalho, vinha direto aqui para Saquarema. Tem 5 anos e meio que eu não venho aqui para essa região e a região está muito mudada, né? Tem muitas casas ainda em construção, ou seja, algumas, né, construindo, algumas que a gente viu na época já estão terminadas. E também tem uma área de lazer muito bonitinha aqui nessa parte de Jaconé. Tem até umas mesas de fute-mesa, tem
Ping-pong. Coisas de ping-pong, exatamente. De vôlei, de praia. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante aqui para fazer de lazer, né? Então a prefeitura tá investindo bastante nessa parte de lazer, e que é muito importante, né? Porque a gente trabalha, a gente, né, fica cansado, e é muito bom e é importante ter momentos para a gente relaxar e aproveitar também. Nós já chegamos aqui em Maricá, né? Que a gente estava passando por Jaconé, que fica dividida nos 2 municípios, Saquarema e Maricá, e já estamos no lado de Maricá. E uma coisa interessante sobre essa cidade aqui é que essa cidade ela tem um ônibus que é tarifa zero, é um ônibus vermelhinho e tem até escrito tarifa zero. Então você vai para o ponto de ônibus, pega o ônibus, não paga nada, vai de Maricá até aqui Jaconé, a parte de Jaconé que pertence a Maricá, e não paga nada. Então é uma coisa muito boa que foi feita para a população de Maricá. Mas mesmo que você não viva aqui, esteja de passagem, como não tem que mostrar nenhum tipo de documento ou provar que você é morador, se você pegar esse ônibus, você também usufrui dele gratuitamente. Já estamos com um pouco mais de 1 hora de estrada, já quase 2 horas, na verdade, de estrada. Já estamos relativamente perto da Ponte Rio-Niterói, e a gente tem que atravessar para o Rio de Janeiro. Opa, amigo! A gente tem que atravessar para o Rio de Janeiro para ir para Paraty. E o sol tá meio querendo sair, às vezes dá o ar da graça, ainda tem muita nuvem no céu. Espero que a gente consiga fazer essa travessia, pelo menos o início dessa travessia, tranquilamente. O plano era fazer essa travessia em 7 dias, mas a gente vai ter que reduzir, porque na segunda-feira vai mais chuva? Já vem mais chuva. E como vocês sabem, né, a gente tem trabalho e aí a gente tem tempo certinho para fazer isso. E a gente já perdeu 2 dias, que era para ter começado 2 dias, não, 1 dia, que era para ter começado ontem essa travessia, mas infelizmente a gente não conseguiu, tivemos que começar só hoje. Mas tudo isso faz parte, né? A natureza é quem manda e nós somos meros apreciadores e espectadores. A gente parou aqui num posto de gasolina já na entrada da BR, né? Da BR-101. Eu acho que é BR-101, que é a Rio Santos. Porque o Léo queria fazer xixi e também pra gente comer alguma coisa pra tocar viagem. Aqui tem um Subway. E aí ele aproveitou pra pegar um sanduíchezinho pra gente forrar o estômago enquanto a gente viaja. Ó, amor, comprei um BMT. O que é BMT? Eu não sei. Pô, é um sanduíche que tem aqui no Subway que vem... Escolhe, eu botei o pão italiano, coloquei tomate, azeitona, pepino, várias coisas aqui. E entendi. a Coca-Cola, pô, foi R$50, cara, isso tá muito caro. Tá caro. 10 euros. euros. Eu pagava 30. Mas 10 euros, né?
Quer dizer, quase 10 euros. Eu achei caro. Da época que eu saí daqui, eu achei caro. E também tô me confundindo muito que o rapaz lá falou, eu já ia falar, não percebi. Eu tive que, não entendi não. Tá difícil, eu tô meio bugado ainda de Portugal e aqui no Rio de Janeiro. Vou ter que voltar a falar meu carioquês. Ali eu fui perguntando onde era o banheiro, quase que eu falei casa de banho. Faz parte, é isso aí. Agora vamos partir, né? Porque a gente já tá atrasado. Vamos seguir em frente que... Vamos ter que comer dirigindo. Isso, não, eu dou pra você na boquinha. Muito obrigado, então, porque a estrada ainda é longa. Ainda falta... quase na divisa com São Paulo. Ainda faltam 211 quilômetros, mas vamos nessa. Já forramos a nossa barriguinha, tá muito aqui. Bom. Até sujou minha barba. Tá todo sujo. Não deu pra filmar também porque... Primeiro porque o Subway é igual em tudo quanto é lugar. E porque a logística aqui ficou bem complicada também. Pra eu dar pro Léo comer também, então ficou complicado. A gente tá passando aqui, a gente já foi pra Ilha Grande, que é próxima, né, a Paraty. Eu já fui em Paraty. Pra Ilha Grande no passado, né? Isso, A gente foi... Mas vamos tentar ir lá de novo. Muito tempo atrás. Tentar lá de novo. Exatamente. E a gente pode ver, a gente já percebeu aqui que a pista já tá bem diferente, a pista tá bem melhor. Aí agora tem pedágio, naquela época não tinha. Mas o pedágio pelo menos tá revertendo aqui pra pista, né? Sim. Tá muito boa a estrada, lisinha. Sim, tá um tapetinho. Eu tô surpreendido aqui com a região com a Costa Verde, né? Que antigamente essa estrada aqui a Rio Santos era cheia de buraco. E por enquanto, tá uma uva. Nós acabamos de sair do túnel ali que agora essa parte aqui é Muriqui, antes era Itacuruçá. E aí a câmera fica muito ruim. O pedágio que a gente pagou até agora, aqui da Rio Santos, né? Custou R$ 4,70, né? Isso, o primeiro é 4,70, mas eu vi que tinha um valor depois de um certo horário, que não deu para ler direito, que a gente tá usando o sem parar. A gente tá usando o tag. Mas aquele de eletrônico, forma... é um eletrônico igual que tem em Portugal. Não tinha isso aqui no Brasil, pelo menos eu nunca tinha visto nenhum igual assim. Na nossa 5 época. anos e meio atrás não tinha. Agora a gente já está envolto, né, de uma mata muito tradicional dessa região aqui, que é a Mata Atlântica. Sensacional. Tá chovendo, mas não estraga em nada a beleza desse lugar. E olha como essa mata é bonita, né? Mata super fechada. Eu adoro essa região aqui. Tinha muita saudade desse lugar aqui, porque essa Mata Atlântica aqui é sensacional. Tá chovendo, mas acho que amanhã o sol já volta, então se voltar o sol, a gente vai provavelmente ver praias lindíssimas e com cores também espetaculares. E olha isso, gente, isso aqui é muito bonito. É um lado do Rio de Janeiro que poucas pessoas conhecem, né? Tirando o pessoal que é daqui. E muito se fala só da cidade do Rio de Janeiro, mas o estado do Rio de Janeiro tem um litoral lindíssimo e particularmente essa região aqui, a região da Costa Verde, para mim é a mais bonita do estado do Rio de Janeiro. Gosto da região dos lagos, sempre fui para Saquarema, Cabo Frio, Arraial do Cabo, mas para mim essa parte aqui, Ilha Grande, as praias de Paraty, não da do centro de Paraty, né, mas as ilhas ali de Angra dos Reis, isso aqui é muito lindo. Mas eu adoro Arraial do Cabo também, então fica empatado para mim. É porque o tipo de vegetação aqui, ele acaba sendo um pouco diferente também. E aqui tem montanhas, né? Lá na região dos lagos não tem essa montanha toda que a gente encontra aqui. E aqui, devido ao fato de ter essa floresta aqui, né? Sempre chove, mesmo no verão. Qualquer época do ano. E vai ser calor durante o dia. Quando chega às 5 da tarde, vem aquela pancada de chuva.
Mas o calor continua, que bate a água no chão, no asfalto quente, o bafo sobe. É, fica pior ainda. Aqui é muita curva e essa mata fechada, floresta. Essa é outra razão pela qual eu fiquei com medo de vir ontem, porque ontem estava chovendo muito. Hoje tá chovendo também, mas tá chovendo bem menos do que ontem, né? E a previsão para amanhã é de sol, né? É, e por isso que a gente veio hoje, porque senão são 6 horas de Saquarema até a Vila Oratório, que é onde a gente arranca, né, para fazer essa travessia. Então, de repente, ou a gente já faz a trilha até a Praia do Sono hoje, ou então a gente pode também só ficar na Vila Oratório. Olha como que isso aqui é bonito já. Eu não sei se vai dar para ver. Aí já tem já dá para ver o mar ali. Aqui ao lado esquerdo já é a Baía de Angra dos Reis. Sim, dá pra ver a Ilha Grande, né? Não sei se vai dar pra ver aqui não. Com esse tempo nublado. É, com a neblina eu acho que não dá, vai devagar. Não sei se tem cone aqui, é porque, ó, caiu árvore. E tome a rodear a montanha. Muito bom estar aqui, muito feliz mesmo de estar aqui. Esse lugar aqui é dos meus preferidos no Brasil e no Rio de Janeiro. Eu gosto muito de toda a costa do Rio de Janeiro, mas essa parte aqui e a região dos lagos, na Costa Verde e a região dos lagos, são as partes que eu mais gosto. E como a gente tem feito muita trilha, né, muita montanha, então aqui junta as duas coisas boas que a gente gosta, que é praia, montanha. Claro, a gente gosta de montanhas preferencialmente com uma cachoeira, né? E aqui tem cachoeira. Aqui tem muita cachoeira também. E a água deve ser quente aqui. Acredito que a água não seja gelada, né? Para quem mergulhou em cascatas e poços de águas geladas no inverno em Portugal, eu acho que no verão aqui do Brasil não vai ter nenhuma cachoeira que a água não seja ok para a gente entrar. Vamos testar, né? Vamos ver se tem alguma mudança nessa água daqui. Em Minas eu sei que a água é muito gelada. Em Minas Gerais eu já fui a Ibitipoca e alguns outros lugares de Minas Gerais, e lá a água é bem geladinha. E fui no inverno. No verão eu acho que eu nunca fui, mas no inverno a água é bem gelada. Já estamos aqui em Vila Oratório, estamos descendo para a vilazinha e vamos agora procurar um estacionamento, né, para deixar o carro e aí decidir se a gente começa hoje ou se a gente deixa para começar amanhã. Nevoeiro, fala. Eu acho que é melhor a gente tentar procurar alguma praia para acampar ou algo assim. A gente tá cedo ainda, né? Vai dar 3 horas. Pois é, eu acho que são 2h30, exatamente 2h30. Eu acho que dava pra gente ir pra Praia do Sono, que eu acho que a trilha é de menos de 2 horas. Então, aproveitar que não tá chovendo. Exatamente. E a gente vai chegar lá quase anoitecendo. Tem um camping na Praia do Sono. Então, como é meio de semana, eu acredito que a gente não tenha problema para conseguir acampar. Então tem que ser, eu acho que tem que ser essa a estratégia. Mas a gente ainda tem que encontrar um lugar para deixar o carro. Então tem essa logística aí também. A gente vai decidir aí no caminho. E já chegamos aqui na Vila Oratório. Consegui arrumar um estacionamento.
Conseguimos, né, meu amor? Estacionamento do senhor Jeremias, estacionamento do Gerê. Gente boníssima. O estacionamento não é muito grande, mas como estamos no meio da semana, só tem nosso carro por lá. A gente já deixou alguns dias pago, adiantado. E agora a gente vai começar a fazer a travessia. A travessia começa logo depois do estacionamento dele, não anda acho que nem 100 metros. É aqui no centrinho da Vila Oratório mesmo. Exatamente. Perto do ponto de ônibus. Isso. Vale muito a pena você deixar o estacionamento lá. Ele é muito simpático. Ele até nos deu um mapa. Eu não sei se ele vai ter o mapa para te dar se você vier aqui. Mas de qualquer maneira eu vou deixar o link aqui para você encontrar um mapa similar na internet que tem e você pode imprimir. O estacionamento dele tem banheiros, tem chuveiro para você tomar um banho depois que volta da trilha. Tem um Wi-Fi. É super top. Exatamente. Wi-Fi para falar com a família. Isso, avisar, porque não é todo lugar aqui que pega sinal de internet. E eles disseram que a melhor operadora aqui parece que é a Claro. Então, bora com a gente para essa nova aventura. Eu acho que essa vai ser a mais incrível até agora, hein? Vambora! Pelo menos é a mais pesada. Recolhe o seu lixo. Vamos aí. Opa, Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, Toquinho. Já tem um cachorrinho aí, ó. É o guia. É o nosso amigo. Os nossos amiguinhos. Vários guias já, ó. E aí, Caramelo, vai ser nosso guia? Caramelo é o guia, hein? Vai guiar a gente. A trilha começa assim com essa escadinha aqui, tem uma espéciezinha de corrimão, né? Aqui, um apoio. São 3 quilômetros. Parece que é tranquila. O problema é a quantidade de peso que a gente tem, mas vai dar tudo certo. A gente já vai chegar lá, vamos ficar acampados hoje aqui na Praia do Sono, porque já vai ficar difícil de chegar na Ponta Negra, né, que seria outra. Isso, é. Próxima. Risco de animais peçonhentos. Cuidado com as cobras. Escorpião. Será que tem escorpião aqui? Eu não sei. Será que eu vou encontrar uma onça? Lá no Gerês eu não consegui encontrar os lobos. Se a gente vaquinha. Se a gente encontrar onça, eu espero que a gente encontre de muito longe. Ó, o guia tá reclamando, o guia tá lá correndo. A gente tá de papo furado. Então, vamos caminhar. Vamos embora. Demos uma paradinha aqui para ajeitar aqui um pouco a mochila. E os nossos guias, o Caramelo e o Pretinho. Já tava reclamando. Ó, o Pretinho tá aqui esperando a gente. São os nossos guias. O Caramelo tá lá, bora! Vambora, vocês são muito lentos. É isso, a gente tá aqui na floresta, ó, tá uma umidade, muito calor. E eu de casaco, não sei porquê. Eu pensei que tava no Gerês. Mas vamos que vamos, né, meu amor? Vambora. Esses dois aqui são os melhores guias que temos aqui. A gente para, eles dão uma pausa, não reclamam. Eu tô pingando. Fazia tanto tempo que eu não sentia assim a testa escorrer suor. E tá nublado. Imagina um dia de sol, que amanhã vai fazer sol, né? Eu só sei que quando a gente chegar no camping, eu vou procurar logo montar essa barraca rápido e dar um mergulho. Não, amor, vai ser frio lá. Me falaram que as ondas são gigantes aqui. Então, eu espero que a gente encontre uma enseada, pelo menos. A gente vai encontrar um lugarzinho que a gente consegue dar aquele mergulho, dar aquele tibum. Vamos que os guias estão aí, ó. Eles já estão nervosos, que nós estamos lentos. Vamos passando agora por uma parte onde uma árvore deve ter caído aqui com os fortes ventos da chuva. E está pendurado aqui num fio da rede elétrica.
Então tem que ter cuidado ao passar por aqui. E se você for fazer um dia essa trilha, recomendamos que tragam botas adequadas, ainda mais em época de chuva, porque com a bota já escorrega, imagina ser de Havaianas aqui. Então, ó, tô quase escorreguei. Mas a minha, você sabe aquele problema, né? Aquela bota antiga. É careca. A nova não chegou a tempo. Tá no CTT da vida. Então a gente tem que fazer com o que temos. Mas tenham cuidado, porque aqui é barro e escorrega muito. Aí o Jeremias falou pra gente que a melhor época do ano aqui é outono e inverno, né? Sim. Opa! Quase eu caio. Não anda nesses assim não, tem que andar aqui, ó, na trilha. É porque no verão chove muito. É. E primavera também, né? Então, cuidado, hein? Eu quase escorreguei e já quase me lambuzei todo de lama. E o nosso guia tá ali na frente, já ali o caramelo. O outro tá aqui na retaguarda. Será que esses guias aqui são os mesmos lá do Liquilari? Do casal de mochilão? Não sei, talvez. Eles já fizeram essa travessia aqui. Inclusive, a gente descobriu essa trilha aqui, essa travessia, assistindo o canal deles. Exatamente. Então, quem gosta aí de trilhas, aventuras, segue eles lá. Liquilari. Eles fizeram, inclusive, uma que eu também quero fazer, o Tour de Mont Blanc. Essa também deve ser top. Passa pela Itália, França... Suíça. E Suíça, né? É isso. Eles foram na primavera, né? Quase chegando no inverno. Um dia iremos lá também. Vamos seguindo aqui. Outono, né? É no outono? É no outono? É antes do inverno, é outono, amor. É verdade. É que eu pulei do inverno, já tô no verão. Aí eu tô ficando confuso já aqui. Tá ficando bugado, né? Percorremos 2,6 km. Como é que você está se sentindo? Aqui dentro da floresta. Eu achei que a gente estava muito mal, mas a gente já andou 2 km. Com todo o peso que a gente tá, significa que a gente está muito, muito bem. Então, deve estar faltando o quê? Mais uns 20 minutos para chegar, né? Por aí. Por aí. Enquanto isso, a gente está com o nosso guia e apreciando essa natureza aqui. Incrível. Só som de bichinhos. Só escutando os passarinhos cantando. É isso. Os grilos. Nossos amigos doguinhos nos guiando aqui. Depois temos que recompensar os doguinhos com uma água, um lanchinho para eles, tadinho. Lanchinho vai ter que ficar para próxima. Mas a água eu garanto, ó. Filtrada ainda. Nós já estamos andando há um pouquinho. Eu acho que deve estar faltando uns 200 metros agora, porque estava faltando 600. E acho que a gente está num ritmo bom, porque eu nem estou sentindo muito, e são 3,1 km. A gente está com as mochilas bem pesadas. Na verdade, foi entrando mais coisa depois do que eu testei a mochila. Mas é isso aí. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de estar de volta ao Brasil, né? Depois de 5 anos e meio. 5 anos e meio que eu não piso no meu país, no meu estado, na minha cidade. Na minha cidade eu não fui ainda, mas eu vou também em breve. E é isso. Olha como essa paisagem é sensacional. Isso aqui é um espetáculo. Olha ali embaixo, nosso amigo Doguinho. Eles estão acompanhando a gente a trilha toda. A gente desceu aquelas escadas ali, aqui embaixo, assim. E estamos pertinho já da Praia do Sono. Então agora é só alegria. Chegar lá, tomar um banho de mar. Espero que o camping tenha ponto de água doce.
pra gente também depois jogar uma água doce no corpo. Senão vou usar a nossa água doce pra lavar pelo menos o rosto. Agora a gente vai ter que atravessar aqui um córrego. Os nossos guias já passaram. É um córrego bem... É tranquilo? É tranquilo. Ele não é tão... não é profundo e tem várias pedras aqui no caminho. O problema é que o nosso sapato tá cheio de barro, né? Aí, ó, um rio vem aí dentro da mata. Tem muitas pedras aqui. É tranquilo de passar. Só tem que ter cuidado para não escorregar. É, principalmente porque nosso pé tá liso. Tá com muita... A Luciene que é braba, essa é minha trilheira de montanha do Gerês, pô. É, a gente é trilheiros do Gerês agora. Gerês que fica em Portugal, né? Uma das zonas mais bonitas de Portugal. Tem o... É o único parque nacional do país. Portugal só tem o Gerês como parque nacional, mas... É um paraíso. Paraíso de águas cristalinas. Será que a gente consegue encontrar águas cristalinas aqui? Não, aqui nessa parte aqui, acredito que não, que aqui, por causa da floresta, assim, a água fica um pouco mais turva. Fica mais turva, né? Mas lá para Minas Gerais, tem muitas. Eu acho que é mais para Goiás, hein? Goiás? É. Minas tem também, mas Minas também tem umas águas mais assim, cor de Coca-Cola. Tipo, lá em Bitipoca a água é mais cor de Coca-Cola. Já estamos ouvindo o barulhinho aqui do mar. Então significa que a gente já está bem perto. O mar é logo aqui na frente, aqui atrás dessas árvores aqui. É, que tá escorregando muito. E tá batendo muito, já vi que eu não vou poder tomar banho, né? É, vai ter que tomar banho de chuveirão mesmo, amor. E vem pra cá que aí tá perigoso. É melhor ir por aqui pelas escadinhas. E aí escorrega menos. Exatamente. Porque por aí tá perigoso mesmo. E como aqui já faz parte da trilha, né? Eles fizeram isso aqui que é para ter mais segurança assim pro caminhante. Isso aqui faz parte dos trilhos do Brasil, né? Sim. Esse trilho você pode encontrar no site dos Trilhos Brasil, se eu não me engano. Eu acho que é Rede de Trilhos. Rede de Trilhos. É. Eu vou colocar aqui na descrição o site e lá você consegue todos os trilhos que tem disponível pelo Brasil que esteja demarcado. Tem Saquarema, tem Bitipoca, é separado por estados. É bem interessante, a gente pegou um mapinha desse aqui também e o senhorzinho aqui do campo deu um mapa já impresso pra gente. É, deu um mapa físico, a gente não conseguiu imprimir, mas aí o seu Jeremias, ele deu um mapa impresso pra gente. E olha o tamanho dessa árvore, meus amigos. Consegue abraçar aí, ó? Pô, só o tamanho desse tronco. Só um pedacinho, ó. É quase uma sequoia. É a sequoia dos trópicos. Só um pedacinho dela. E vamos lá, a gente tem que apressar porque já tá começando a escurecer, hein? Não tá não, são 4 horas da tarde, sossega. Tá bom, é porque a mata tá fechada, aí eu tô achando que tá ficando escuro. É isso. Tem que ter cuidado aqui que é muita pedra. Tá complicado, o problema é quando escorrega. Eu já patinei 3 vezes, não caí ainda, mas daqui a pouco eu não sei como é que vai ser. É porque quem é do meia não bobeia, né? Isso aí, quem é do meia não bobeia. Dá pra escutar o mar batendo daqui. Tá batendo muito. Infelizmente, eu acho que o banho de mar hoje vai ter que ser cancelado. O banho de mar hoje vai ficar para amanhã. Espero que amanhã a previsão é de tempo limpo. Espero que o mar fique menos agitado. É, aí normalmente quando o sol vem, o mar começa a baixar, né? Porque a gente
Dirigimos quanto tempo? 6 horas, 7 horas praticamente. 7 horas de viagem, 300 e poucos quilômetros, para dar um mergulho aqui nesse mar. Infelizmente. Infelizmente não deu hoje, mas amanhã ou sábado, mas amanhã ou depois de amanhã vai dar. E olha isso, meus amigos, olha isso. Olha essa praia incrível. Floresta Atlântica, Mata Atlântica pura. O mar tá brabo hoje, né? Mas não deixa de ser. Mas tá exuberante, lindo. Tá exuberante. Apesar de estar revolto, ele tá revolto, mas tá exuberante, tá lindo demais. As montanhas ali, o nevoeiro, dá até um charmezinho. Essa névoa dá até um charme, né? Bora aí, descer. Vambora. Que o camping tá que próximo. Já tá chegando, E hoje a gente vai dormir aqui nesse paraíso. De frente pro mar. De preferência, né? Tem que ficar longe das ondas. Isso aí é certo. E finalmente chegamos aqui no camping. Vamos procurar agora um lugar pra gente colocar nossa Chegamos tenda. na Praia do Sono, né? Agora a gente vai procurar o camping, porque aqui é uma comunidade caiçara. Sim, o camping é na própria comunidade, se eu não me engano. Mas eu acho que tem mais de um. Mais de um aqui na Praia do Sono? Eu não tenho certeza. Vamos lá procurar. Mas vamos lá, vamos procurar aqui o camping e pousar nossas coisas, armar a barraca. Então a gente já escolheu ali um camping pra gente ficar. Tem vários campings aqui na praia, né, amor? Isso, tem vários campings, como eu falei, né? Não era um só. Tem algumas comunidades que só tem um, mas aqui tem vários, né? A Praia do Sono é uma das maiores aqui. E custa R$40 por pessoa para ficar no camping. Vamos deixar. Ficou com medo? Não, é porque deixa aranha, exatamente. Mas antes a gente vai tomar aí uma água que passarinho não bebe. E é bem bonitinho aqui, os lugares aqui. Aqui é sensacional, né? Muito bonito. Será que a gente... do lado, o camping aqui do outro. Hoje vai ser top. E esse camping é pé na areia, hein? Esse é pé na areia, hein? Olha, esse aí tem uma casa na árvore. Tem uma casa na árvore aqui. Pô, muito bom. Mas será que o restaurante está aberto? Eu não sei, eu tô achando que não, hein? Esse aqui não tá. Tem outro ali pra frente ali. Esse aqui parece estar fechado. Tem ali, ó, moqueca, peixe. Moqueca de peixe. Camarão. Com camarão, espaguete com frutos do mar. Pô, muito bom. Bem bonitinho também aqui. Restaurante bonito aqui na praia. Peixe grelhado com camarão. Muito bom. E o nosso guia, galera, ó, continua aqui com a gente. Veio desde a Vila Oratória. Veio guiando a gente pelos caminhos corretos. Olha que bonitinho o bangalô. Aqui, né? Nossa, muito legal. Perto do mar, a gente é mais feliz. Concordo. Você dorme aqui, abre a janela, já tá o marzão aqui, ó, tem redezinha. De frente pro mar, né? Isso aqui é um paraíso. É bom demais. Pô, e aí, são 3 km de praia aqui na Praia do Sono, né? São 3 km. Aí depois você entra, volta pra trilha, aí você vai pra Praia dos Antigos, Antiguinhos, Galeta. Mas aí tá esse aqui tá aberto. Vamos tomar uma aí? Vamos por aqui. Pô, tem até chuveiro esse. Muito bom. Vou mostrar aqui pra vocês qual foi a nossa caminhada de hoje. Então a gente saiu daqui, ó, da Vila Oratório e viemos caminhando aqui até a Praia do Sono. Então são 3 quilômetros e
100 que eles dizem, mas no nosso GPS deu 3,7 km praticamente. E foi relativamente tranquilo. Tem uns pontos mais complicados, mas foi relativamente tranquilo. E a nossa intenção é fazer toda a travessia com um desvio aqui no Saco Bravo, com outro desvio aqui na Ponta da Juatinga e com um desvio aqui no Pão de Açúcar também. Talvez, se o tempo melhorar, a gente também faz aqui essa parte aqui, porque eu queria conhecer esse aqui, o Baixio de dentro. Então, ó, nosso almoço já tá pronto. Nosso almojanta? Nosso almojanta tá pronto. Vamos então lá vamos lá. Daqui a pouco a gente tem que mudar a barraca e se planejar que amanhã tem mais caminhada. Amanhã tem mais aventura. E a nossa guia tá aqui, ó. Nossa guia não larga a gente. E o nosso almoço hoje, ó, Luciene vai comer um peixinho. Uma cavala grelhada e o Léo vai comer um camarãozinho. Um camarãozinho aqui. Vamos rangar porque eu tô cheio de fome. Eu também tô com muita fome, porque a gente só comeu aquele Subway. A gente já arrumou a nossa casinha aqui. Anoiteceu, porque agora anoitece cedo aqui, né? Vai demorar um pouquinho para anoitecer lá para as 7 e pouca. Ainda tá anoitecendo 6 e alguma coisa. Então já anoiteceu, mas eu já tomei meu banho também. O rapaz disse que era banho quente, mas a luz não aguentou o chuveiro, então eu tive que tomar banho frio. E o camping aqui foi R$40 por pessoa. E depois a gente vai deixar aqui todas as indicações e tudo mais. O Léo foi ali no tipo um mercadinho que tem aqui, né? Porque essa aqui é uma comunidade caiçara que já é uma comunidade bem grande. Ela é a comunidade relativamente próxima ali à Vila Oratório, então ela é uma comunidade bem grande. E aí o Léo foi eles têm mercadinho, tem muita coisa aqui. E o Léo foi no mercadinho comprar uma cerveja pra gente, né? Que no restaurante foi mais difícil, foi dureza. R$25, 600 ml, foi complicado. Mas a gente entende, né? Tem toda uma logística para trazer as coisas para cá, então para eles também, né? A luz aqui não é uma constante o tempo inteiro, como deu, né? Eu já percebi aqui também até no banho. Então eu compreendo, só que ainda assim é um bocado salgado, né? E aí o Léo foi lá pegar uma cervejinha pra gente e a gente tá aqui na nossa barraca. Essa barraca é gigantesca, mas eu acho que nem vai dar pra ver, mas ó, eu fico em pé nela, ainda sobra um bocadinho. Mas era a barraca que a gente tinha, então a gente resolveu ficar com essa aqui mesmo e vim fazer esse rolê com essa. Como eu falei, ó, o Léo trouxe uma cervejinha pra gente, tomou banho. Fui até um bar que tem aqui no final da praia. Ele fica aberto até às 9 da noite. Então aproveitei e trouxe 4 pra gente, que amanhã a gente vai acordar cedo. Senão ia ter mais. Amanhã tem muito mais caminhada. Muito bom dia, meus amigos! Estamos aqui no paraíso, ainda no paraíso. Mesmo aqui de frente pro mar. Barulhinho das ondas a noite toda. O mar, infelizmente, ainda tá gigantesco, mas a gente vai continuar o nosso caminho, né? Hoje a gente segue para as próximas praias. Vamos passar pela praia dos Antigos. Antiguinhos, Galeta. Talvez, se der, a gente passa numa cachoeira que tem, acho que é a Cachoeira das Galetas. E aí, é claro, vamos mostrar tudo pra vocês. Vai ser mais um diazão incrível. Nós dormimos aqui na nossa mansão. Dá pra ficar em pé dentro dela. Nossa mansão. Essa mansão aqui já tem
Tem o quê? Mais ou menos 6 Tem anos, 6 né? anos. Essa mansão tem 6 anos. Exatamente. A gente só usou ela uma vez antes dessa, mas ela aguenta muito, ela aguenta muita água, porque na Ilha Grande choveu muito e ela aguentou bem, então a gente tá tranquilo. Agora eu vou mostrar aqui o camping pra vocês. Ali atrás tem uns bangalôs, eu vou mostrar ele. O dono aqui do camping é bem legal. Aqui são as casas de banho. Como eu falei ontem, o banho foi frio. Mas aqui são as casas de banho. Essa aqui não tem porta. E... ah, não, tá. Ele ainda tá fazendo a manutenção. E foi aqui que eu tomei banho. Esse aqui é o banheirinho normal, né? Simples, mas tá bem limpinho, tá tudo limpinho. Isso é bem simples, né? Que aqui tem muito pouco recurso. E aqui é a cozinha, né, amor? É a cozinha comunitária aqui. Ó, a cozinha comunitária até direitinha. Tem o fogãozinho, tem a geladeira, micro-ondas. Tá bonzinho. Deixaram até uma água aí. Tem até peixe ali, ó. Tem peixe congelado. Tem tempero, a pimenta deve ser boa, hein? Ah, essa aí deve ser, hein? Essa aí deve ser top. Agora vamos tomar nosso café. Isso. Tem a frutinha aqui que eu deixei no meu bolso. Me amassou toda, tadinha. Tem um pêssego, a gente vai comer um pêssego e vamos tomar um café também. Tem um café aqui, a gente não trouxe, mas tem um café, aí a gente vai fazer um cafezão pra gente. Aqui é uma área de um antigo restaurante. O Cícero, né, que é o dono aqui do lugar, ele quer restaurar aqui e reativar o restaurante, mas, né, as coisas são aos poucos. Aqui também é uma área que você pode acampar, uma área que rola o camping. Ventou muito e o poste deu uma arriada. Não caiu não, mas deu uma arriada o poste. E aqui é o bangalôzinho, ó. Vou mostrar pra vocês como é bonitinho. É simples também, né? Claro. Mas é um bangalô, uma mesinha aqui do lado de fora. Eu não vou entrar porque tava na areia, né? Tava aqui na areia assim. Aí vou sujar. E ele limpou porque achou que a gente ia ficar aqui no bangalô. Mas aí tem uma mesinha aqui também. Deixa eu acender a luz. Tem uma mesinha aqui, a caminha ali. É simples, mas é bem bonitinho. É aconchegante. E o outro é igual. Tem um balancinho ali. Lá na frente também tem um balancinho. E esse é o camping. O Cícero, que é o dono aqui do lugar, né? Ele vive aqui em cima. E olha isso, gente. A gente tá de frente pro mar. Nossa mansão ali de frente pro mar. Maravilhoso. Bom demais. E hoje o nosso café vai ser um café roots. A gente criou amizade aqui com uma americana. E ela emprestou aqui, teve pena de nós. Emprestou aqui o cafezinho. Emprestou o café e o coador, né? Tá bom, né? Acho que tá. Tá quase aqui. E um café de frente pro mar hoje vai ser top. Ah, hein? hoje é incrível. Mesmo que a gente não tenha toda a parafernália. Isso que é o bom de fazer essas caminhadas, caminhar pela natureza. Tem esse privilégio que poucos têm. Exatamente. E a gente está mostrando tudo para vocês porque vai que vocês queiram fazer também. Então, se vocês quiserem fazer, já sabe como fazer, tem todas as indicações, tudo certinho. Café Roots. Não, calma aí. Não junta não, tem que juntar. Passa de novo. Vai juntar, tem que juntar tudo, aí depois separa. Senão um fica mais forte que o outro.
Isso aqui é uma técnica antiga. Técnicas antigas, né? E essa cumbuquinha aqui vai servir para tudo, para café, para almoço, para tudo que a gente comer com as nossas parafernálias. Pronto, agora já foi. Pode pôr aqui, ó. Agora faz a divisão irmãmente. Tá bom. Tem muito pra mim, mas tá bom. E tchim-tchim, tchim-tchim pro café. Tchim-tchim com café. Pro café da manhã. E já tomamos o nosso café, aproveitamos que está um sol aqui gostoso hoje. Já demos aqui nosso mergulho matinal, né? Nada melhor do que acordar, dar aquele mergulho matinal, né, amor? Maravilhoso. Já também jogamos uma água no corpo, uma água doce. E agora nós vamos continuar, porque essa é uma aventura de vários dias e a nossa próxima parada é a Praia da Ponta Negra.